Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Dizem que o perigo mora nos detalhes que a gente ignora por conveniência, e eu sempre me achei esperta, atenta, do tipo que não cai em cilada, mas bastou um momento de preguiça e uma decisão errada para transformar uma noite de sábado em um quase obituário, pois aceitar que aquele cara do aplicativo me buscasse em casa foi o gatilho para um pesadelo que eu jamais vou esquecer. Meu nome é Camila. E odeio dirigir à noite, pois o trânsito e a sensação de insegurança me deixam nervosa. Então, a comodidade falou mais alto. Já trocávamos mensagens há algumas semanas. O papo fluía bem e ele parecia inofensivo. Gente boa. E na hora não vi risco. Mas hoje, olhando para trás, vejo a sorte que tive e pelo menos estou aqui para contar. Ele chegou no horário marcado e o carro, um Honda Civic prateado, encostou e entrei. Ele estava animado, dizendo que íamos a um rodízio de comida japonesa incrível que tinha inaugurado recentemente e adorei a ideia, pois sou viciada em sashimi e comeria todo dia se o dinheiro desse. Ele digitou o endereço no Waze, prendeu o celular no painel e arrancou. O início do trajeto foi tranquilo e o clima estava leve. Ríamos, falávamos de trabalho e séries. Parecia um encontro promissor, mas depois de um tempo uma sensação estranha começou a crescer. Olhei pela janela e a cidade tinha sumido. Não havia mais prédios, lojas ou movimento, só víamos mato. Eram árvores altas, passando como vultos no escuro. A iluminação pública tinha ficado para trás e os faróis eram a única coisa cortando o breu daquela estrada de terra esburacada. Aquilo não fazia sentido, pois o restaurante ficava numa área nobre e movimentada, não no meio do nada, e o silêncio fora do veículo começou a pesar e um frio na barriga, aquele alerta instintivo de perigo, tomou conta. Ele murmurou um som de dúvida e notei que a voz não estava mais tão firme, dizendo que achava que o navegador tinha mandado a gente por um atalho errado e que aquilo não era onde ele queria ir. Tentei manter a calma e respirei fundo para controlar o pânico que queria subir, com o coração parecendo uma escola de samba no peito. Perguntei se podíamos dar a volta, tentando soar casual, como se fosse só um contratempo chato. Mas a voz saiu falha e não estava enganando ninguém. Olhei para o lado e o vi tenso, apertando o volante com força com os nós dos dedos brancos e suando. E ver ele suando e com medo só aumentou meu pavor. Comecei a me torturar mentalmente, questionando por que não fui com o meu carro, por que aceitei carona e que tipo de idiota entra no carro de um estranho. A cabeça começou a projetar cenas de filmes de terror onde a protagonista ingênua nunca sobrevive. Tateei a bolsa desesperada atrás do celular, precisando ver o mapa e mandar a localização em tempo real para alguém. Mas a mão tremia ao desbloquear a tela, e foi aí que ele disse a frase que fez o peito travar, avisando que ali não tinha sinal e que a rede tinha morrido. Olhei para o aparelho e estava sem serviço, nem um pontinho, e a boca secou na hora. Tentei disfarçar o pavor, mas por dentro desmoronava, com as mãos geladas e sentindo o suor frio escorrendo pelas costas. O pensamento veio rápido de que se ele fosse tentar alguma coisa, que fizesse logo, pois a espera e a incerteza do que viria a seguir naquele fim de mundo eram piores que tudo. E a tensão no ar era palpável. O rosto dele brilhava de suor sob a luz do painel e as palavras saíam nervosas, jurando que não queria que aquilo acontecesse e que estava tentando fazer a gente voltar para a rota do asfalto. Respondi que estava tudo bem, mas já nem ligava para a comida japonesa, pois quem consegue pensar em comida numa hora dessas? A voz tremeu quando perdi a compostura e disse que não importava para onde íamos, que só queria que ele me levasse para algum lugar com gente, qualquer lugar, um posto de gasolina ou uma padaria, não importava.
Só queria ver pessoas. Ele soltou uma risada estranha e desconfortável e então disse a pior coisa possível para o momento, tentando ser engraçado, falando que se eu estava preocupada era para relaxar, pois ele não tinha uma pá e cordas no porta-malas nem nada do tipo. Aquela piada foi horrível e não teve graça nenhuma. Só serviu para deixar o clima 1000 vezes mais pesado e macabro. Afinal, quem faz piada com pá e cordas no meio do mato sem sinal de celular? O tempo parecia ter parado, e o que devem ter sido minutos pareceram horas de agonia. Mas finalmente avistei luzes, o asfalto voltou, prédios apareceram e entramos no estacionamento do restaurante japonês. Senti um alívio imenso, mas o corpo ainda estava em choque, as mãos tremiam sem parar e o estômago continuava embrulhado, pois ter chegado bem fisicamente não apagava o terror psicológico e a tensão continuava ali. Uma coisa já estava decidida. Eu não voltaria no carro dele nem amarrada, e enquanto andávamos para a entrada, decidi que pediria um carro de aplicativo para voltar e que não haveria segunda chance. Sentamos à mesa e o garçom veio imediatamente perguntar se queríamos bebidas e pediu uma água. Justo quando começava a respirar um pouco melhor, achando que o pior tinha passado, ele olhou nos meus olhos e soltou sem filtro perguntando quando eu achava que íamos transar. Congelei e quase engasguei com a água, olhando para ele incrédula e perguntando se ele estava falando sério. Depois de tudo, depois do desvio bizarro, do pânico e da piada, da pá e das cordas, ele achava que era hora de falar disso, e o cérebro não processava a falta de noção. Ele continuou totalmente alheio ou sem se importar, perguntando se eu ia fazer ele esperar uma semana ou um mês, e qual era a minha. Fiquei olhando para a cara dele muda e ele suspirou irritado com a falta de resposta e emendou avisando que não ia esperar um mês inteiro, que isso estava claro e que não tinha saco para isso. O resto do jantar foi a refeição mais constrangedora da minha vida e mal toquei no sashimi, só contava os segundos para ir embora e assim que a conta foi paga, praticamente fugi do restaurante. Murmurei um agradecimento e um tchau correndo para o carro de aplicativo que já tinha chamado discretamente. Conferi a placa, entrei no veículo e tranquei a porta imediatamente e o celular vibrou quando estávamos saindo. Era uma mensagem dele dizendo que não achava que aquilo ia funcionar, que precisava de uma garota que realmente tivesse desejo sexual e que eu parecia frígida. Li aquilo e nem senti raiva, só exaustão. E respondi com o que me veio na mente: vá tomar naquele lugar. A volta para casa foi outra história, tranquila e sem incidentes, com ruas iluminadas pela luz amarela dos postes, movimento e a segurança da cidade. Mas enquanto olhava a paisagem passar, um pensamento não saía da cabeça. A volta levou 15 minutos no máximo e era uma linha reta e simples até em casa. Por que a ida demorou tanto? Por que rodamos tanto e fomos parar naquele matagal escuro, se o caminho era tão fácil? Até hoje não sei se ele planejava algo sinistro e desistiu ou se foi só um erro bizarro do navegador. Mas de qualquer forma, a lição foi aprendida e nunca mais deixo um estranho me buscar em casa. Há cerca de 2 anos, eu estava naquela maratona cansativa de testar aplicativos de relacionamento, colecionando encontros desastrosos e conversas sem futuro. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a noite em que conheci Isabela e o fantasma vivo que a acompanhava. Naquela época, eu estava numa fase de plena aceitação da minha bissexualidade. Meu filtro nos aplicativos estava aberto tanto para homens quanto para mulheres, porque, no fim das contas, eu só queria encontrar uma conexão real. Você sabe como é, a gente acaba saindo com pessoas que não têm nada a ver, enfrenta aqueles momentos de silêncio constrangedor, onde a única coisa que se ouve é o barulho do ar-condicionado. Ou então pega a gente com uma energia tão pesada que dá vontade de pedir a conta antes mesmo de o garçom trazer o cardápio.
Mas no meio desse monte de tentativas falhas, teve esse encontro específico que marcou minha vida. Até hoje, só de lembrar, sinto um frio na espinha. Tudo começou com Isabela. Nossa interação inicial pelo aplicativo não foi aquela coisa de soltar fogos de artifício. Foi um papo normal, leve, descompromissado. Falamos sobre rotina, sobre o quanto a semana estava corrida, essas coisas básicas para quebrar o gelo. Como a conversa fluiu, sem esquisitices, decidimos que valia a pena nos conhecermos pessoalmente e marcamos de jantar na noite seguinte num barzinho bacana, desses que servem comida boa e têm um ambiente mais intimista. Quando cheguei lá e vi Isabela parada na entrada, respirei aliviada. Ela era exatamente igual às fotos do perfil, o que já é uma raridade hoje em dia. Ela tinha um sorriso aberto, parecia ser alguém muito acessível, simpática e com um senso de humor divertido. Ficamos conversando um pouco na calçada antes de entrar, sentindo se o santo batia e parecia que sim. Entramos, pegamos uma mesa num canto mais reservado e no início tudo correu maravilhosamente bem. Pedimos nossas bebidas, escolhemos uns petiscos para dividir e o papo engrenou de um jeito muito natural. Sabe quando você esquece de olhar o celular? Estava assim, mas uns 20 minutos depois, aquela bolha de tranquilidade estourou. Comecei a sentir uma sensação horrível, um desconforto físico mesmo, como se tivesse alguém me vigiando. Era aquela intuição gritando que eu estava na mira de alguém. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Pensei, deve ter alguém atrás de mim olhando para a televisão do bar ou para alguma decoração na parede. O problema é que eu estava sentada de costas para uma parede lisa. Não tinha televisão, não tinha quadro, não tinha nada atrás de mim, só concreto. O incômodo foi ficando insuportável. Virei o pescoço discretamente e varri o salão com os olhos. Foi quando eu a vi. Tinha uma mulher, sentada a algumas mesas de distância, que não tirava os olhos da gente. Ela não estava disfarçando, não estava olhando o cardápio. Ela estava me fuzilando. Voltei a olhar para Isabela, tentei manter a voz firme, mas acho que falhei. E disse, tem uma mulher sentada ali atrás, que não para de encarar a gente. Tá muito estranho. A reação de Isabela foi instantânea e me assustou mais do que a própria estranha. O corpo dela travou na cadeira. Ela levou a mão ao rosto, cobrindo a boca e o nariz, tentando se esconder. Ela se inclinou na minha direção e sussurrou tremendo. Ela é alta, cabelo preto, tá de óculos. A descrição batia exatamente com a figura sinistra que estava nos observando. Quando balancei a cabeça, confirmando, Isabela soltou o ar dos pulmões como se estivesse segurando a respiração há horas. Os ombros dela caíram. É minha ex, ela confessou com a voz sumindo. É Laura. Eu não ligo para passado. Saber que ela tinha uma ex-namorada não era o problema. O problema era a energia que aquela mulher emanava. Não era um olhar de quem está triste pelo término ou com ciúmes bobo. Era um olhar de ódio puro, hostil. Parecia que Laura estava planejando cada passo, calculando o jeito mais doloroso de fazer a gente se arrepender de ter saído de casa naquela noite. Perguntei para Isabela se devíamos ir embora, se era melhor pedir a conta correndo e sair dali. Ela hesitou, olhou para os lados nervosa, mas acabou dando de ombros, tentando se convencer de que estava tudo bem. Acho que ela não vai ter coragem de fazer nada aqui com tanta gente, disse Isabela, mas dava para ver nos olhos dela que ela não acreditava naquilo. O garçom chegou com a nossa comida logo em seguida. Por um momento ingênuo, achei que a tensão ia passar e que conseguiríamos terminar a noite em paz. Eu estava muito enganada. Vi Laura se levantar da cadeira dela. Ela veio caminhando em linha reta na nossa direção, com passos firmes. O barulho do bar pareceu sumir para mim. Ela parou bem ao lado da nossa mesa, uma sombra projetada sobre nós. Isabela, para de me ignorar, disse Laura. A voz dela era fria, carregada de uma raiva contida que gelou meu sangue.
Você não pode fingir que eu não existo. Isabela ficou branca igual a goma. As mãos dela tremiam tanto que ela teve que soltar o garfo no prato, fazendo um barulho metálico. Ficou claro ali que aquilo não era só um término ruim. Era algo muito mais perigoso. Antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa para defender a gente ou acalmar a situação, Laura agiu. Num movimento brusco, ela agarrou meu copo de bebida que estava cheio em cima da mesa e, com violência, jogou o líquido todo na minha cara. Senti o cheiro forte de álcool, o gelo batendo na minha pele e a bebida escorrendo pela minha roupa, encharcando tudo. Se cuida, ela sibilou para mim com um sorriso de escárnio, antes de dar as costas e sair do bar pisando duro, como se fosse a dona do lugar. Fiquei paralisada na cadeira, pingando, com o jantar arruinado na minha frente e o coração parecendo um tambor no peito. O garçom veio correndo, todo afobado, pedindo desculpas, trazendo guardanapos, dizendo que ia chamar o gerente, mas eu nem conseguia ouvir direito. Minha atenção estava toda em Isabela. Ela chorava silenciosamente, lágrimas grossas escorrendo. Me inclinei para a frente, ignorando o estado em que eu estava, e perguntei o que estava acontecendo de verdade. Perguntei se a gente corria perigo. Já estava cogitando seriamente ligar para a polícia. Foi aí que Isabela desabou e me contou a verdade. Laura não era só uma ex-chata. Ela tinha virado uma perseguidora obsessiva. Aparentemente, a missão de vida dela era seguir Isabela em todos os encontros que ela tentava ter, destruir qualquer chance de felicidade dela, fazer escândalos públicos e agredir quem estivesse com ela. Ela me contou com a voz embargada que Laura já tinha atacado o último namorado com quem ela tentou sair. Ela falou disso rápido, mas o detalhe foi aterrorizante. Laura tinha dado uma facada na mão do rapaz. O sujeito sobreviveu, claro, mas terminou com Isabela no dia seguinte, apavorado. Ela explicou que toda vez que achava que Laura tinha seguido em frente, que tinha esquecido dela, a mulher ressurgia das sombras bem quando Isabela estava conhecendo alguém novo. O pior de tudo, esse inferno já durava quase 2 anos. Isabela me disse que já tinha medida protetiva, que já tinha ido à delegacia da mulher várias vezes, feito boletim de ocorrência, mas que a justiça era lenta e a polícia tratava aquilo com descaso, como se fosse apenas briga de ex-namoradas. Ela disse que o ataque da facada tinha sido há 1 ano, e desde então ela rezava para Laura desistir. Mas Laura não tinha desistido. Ela estava ali, mais furiosa e desequilibrada do que nunca. Depois de nos acalmarmos um pouco, ou o máximo que dava naquela situação, Isabela sugeriu que a gente não se visse mais. Ela pediu perdão, disse que a culpa era dela por trazer essa bagagem perigosa e falou que talvez, se um dia Laura sumisse do mapa, a gente pudesse tentar de novo. Era triste, mas concordei na hora. Honestamente, senti que não tinha escolha. Minha segurança valia mais. Pagamos a conta, saímos olhando para todos os lados com medo de ela estar lá fora e fomos cada uma para o seu carro. No caminho para casa, dirigi olhando pelo retrovisor o tempo todo. Liguei para meu irmão para desabafar, precisava contar aquela loucura para alguém. Quando terminei a história, ele riu. Meu irmão é aquele tipo cético. Ele disse: "Ah, para, isso aí foi golpe. Isabela e essa Laura armaram tudo isso para comer e beber de graça nas suas costas. É o golpe do jantar, maninha." Por um segundo, a raiva dele ter rido me fez pensar. A situação tinha sido tão absurda, tão cinematográfica, que quase parecia mentira mesmo. Mas aí veio a manhã seguinte. Acordei cedo, ainda meio atordoada, tomei um café preto para ver se o cérebro pegava no tranco e peguei a coleira do meu cachorro para dar a volta matinal no quarteirão. Saí do prédio e fui até a vaga na rua onde eu costumo deixar o carro, já que meu prédio é antigo e não tem garagem para todos. O que vi fez meu estômago despencar. Meu carro estava destruído, o para-brisa estava estilhaçado, cacos de vidro espalhados pelo capô e pelo chão. Os 4 pneus estavam rasgados, arriados no asfalto.
Mas o pior não foi o prejuízo financeiro, foi a mensagem. No capô do carro, pichado com spray de tinta preta, em letras tremidas, estava escrito: "Ela é minha." Senti uma náusea subir pela garganta. E naquele momento tive a certeza aterrorizante de que Laura tinha me seguido desde o restaurante até a porta da minha casa sem que eu percebesse. Liguei para a polícia na mesma hora. Fiz o boletim de ocorrência, relatei o vandalismo, a perseguição e a ameaça. Depois veio a dor de cabeça burocrática de acionar a franquia do seguro. Por sorte, o seguro cobria a maior parte, mas o trauma ficou. Tirei fotos do carro naquele estado e mandei para meu irmão. Perguntei: "Ainda acha que foi golpe para ganhar um jantar?" Ele visualizou e não respondeu nada. Dessa vez, a graça tinha acabado. Depois disso, cortei qualquer contato com Isabela. Bloqueei o número, as redes sociais, tudo. Nem contei para ela o que Laura tinha feito com meu carro. Imaginei que ela já tinha problemas demais para lidar. Informei a polícia sobre Laura, sobre o histórico que Isabela me contou, sobre a ameaça no restaurante, mas confirmando o que ela tinha dito, eles registraram e ficou por isso mesmo. Para eles, era só dano ao patrimônio e briga de ex. Às vezes, quando perco o sono de madrugada, ainda penso em Isabela. Fico me perguntando se ela está bem, se está viva. Tenho medo de que um dia a obsessão de Laura cruze a linha final e ela faça algo que não tenha volta. E quanto a Laura, bom, eu só peço a Deus todos os dias para que ela nunca mais cruze meu caminho. Você já acordou com a sensação nítida de que seu corpo não te pertencia mais? De que alguém usou ele enquanto você estava apagada? O que eu vivi em março de 2023 não foi só um encontro ruim de aplicativo. Foi um mergulho no escuro que deixou marcas na minha pele, marcas cirúrgicas, desenhadas com precisão, e um buraco na minha memória que até hoje me tira o sono. Meu nome é Lavínia. E para você entender como eu fui parar na mira de algo tão macabro, preciso te contar como a solidão da cidade grande quase me destruiu. Eu tenho 24 anos e cresci numa cidadezinha no interior de São Paulo, onde a maior emoção era a missa de domingo. Quando mudei para a capital para fazer faculdade, o choque foi brutal. Eu me sentia minúscula no meio daquela selva de pedra. Minha vida parecia travada, como se eu estivesse rodando em círculos num beco sem saída. Meus relacionamentos eram rasos, sem vida. Depois de muito quebrar a cabeça, decidi ter minha primeira vez com alguém em quem eu confiava. Pouco depois, comecei a ficar com outro cara, sem compromisso. E por um tempo, aquilo levantou minha autoestima. Mas aí, do nada, depois de 3 meses, ele evaporou. Sumiu sem dar tchau, me deixando despedaçada, ainda mais porque eu não tinha superado meu ex. Foi o estopim para eu chegar no fundo do poço. Cometi uma imprudência grave, uma tentativa contra mim mesma que me mandou para o hospital e depois para uma clínica de repouso. Antes disso, eu vivia numa espiral de autodestruição, bebendo todas as noites, ignorando os conselhos dos amigos e me colocando em risco. Quando tive alta, eu precisava de uma válvula de escape, qualquer coisa que me distraísse do caos que eu tinha criado. Baixei uns aplicativos de namoro na esperança de virar a página. Conhecer gente nova parecia a única cura. Eu nunca fui boa de paquera, sempre fui meio travada, mas pensei, o que pode dar errado? Geralmente eu chamava os caras direto para o meu apartamento. Na minha cabeça, parecia mais seguro do que ficar zanzando na rua à noite em São Paulo. Num desses dias, dei match com Sandro. Sendo bem sincera, ele não fazia o tipo galã. Era um cara grande, corpulento, com um jeito meio largado. Mas eu não estava procurando beleza. O papo fluiu. Fizemos umas piadas idiotas e descobrimos que ambos curtíamos fumar um baseado. Pensei, beleza, já temos algo em comum para relaxar. Sandro contou o básico, onde morava, que tinha acabado de ser demitido. Eu não liguei para a falta de grana dele, afinal não ia casar.
Fui super transparente sobre meus problemas, contei até da minha internação psiquiátrica recente. Eu queria deixar claro que não estava ali para joguinhos. Falei com todas as letras. Queria algo casual, mas com conexão real. Papo cabeça, carinho, nada daquela frieza de só sexo e tchau. Sandro disse que topava, que também curtia ficar de boa em casa. Parecia perfeito. Marcamos dele ir no meu apartamento alguns dias depois. Ele ficou de levar a maconha e um vinho caro para a gente beber vendo filme. Sandro chegou atrasado. Quando abri a porta e bati o olho nele, meu coração murchou. Ele estava muito pior que nas fotos. Cabelo oleoso, moletom sujo, manchado, com uma vibe pesada de quem desistiu da vida. Mas a carência é uma armadilha. Eu estava tão sozinha que não tive coragem de dispensar o cara ali na porta. Deixei entrar. Pedi para ele abrir o vinho enquanto eu escolhia algo na Netflix. Botamos um filme qualquer, mas o clima estava tenso. Sandro estava quieto demais, com o olhar vago, como se a mente dele estivesse em outro lugar. Eu bebi o vinho e fumei, torcendo para aquilo quebrar o gelo. Foi aí que a realidade começou a distorcer. Minha visão ficou turva, o corpo pesou e apaguei. O que vem a seguir são flashes de um pesadelo. Tenho a lembrança picada de estar nua na cama, vulnerável, e Sandro em pé, totalmente vestido, parado me observando. O rosto dele não tinha expressão nenhuma. Antes que eu conseguisse reagir ou falar algo, ele saiu do quarto batendo a porta com violência. Depois disso, escuridão total. Meu celular morreu durante a noite. Na manhã seguinte, eu tinha uma apresentação importante de um trabalho da faculdade, mas não apareci. Isso acendeu o alerta vermelho nos meus amigos. Eles ligaram dezenas de vezes, mas só dava caixa postal. Preocupados, avisaram meu irmão. Como ninguém conseguia falar comigo, meus amigos correram para o meu prédio. O interfone tocava e eu não atendia. Considerando meu histórico recente de depressão e a tentativa de suicídio, eles não quiseram arriscar. Chamaram os bombeiros e a polícia, crentes que eu tinha feito alguma besteira. O zelador liberou a entrada da equipe de resgate, mas a porta do meu apartamento estava trancada por dentro. Começaram a esmurrar a porta, gritando meu nome. No meio daquele caos, recobrei a consciência e consegui destrancar. Eu estava enrolada numa coberta descabelada, nua por baixo e completamente aérea. Não sabia que dia era, nem o que estava acontecendo. Os bombeiros, vendo que eu estava viva e sem ferimentos aparentes de suicídio, assumiram que era só uma ressaca brava de remédio com álcool. Eles foram embora e um amigo meu entrou para me ajudar. Foi quando tentaram me vestir que o terror começou. Meus amigos paralisaram. Minha pele, braços, barriga, pernas, estava toda marcada com listras daquele líquido amarelo, tipo iodo ou povidine, usado em hospitais antes de cirurgia. O cheiro químico era forte. Quando me perguntaram o que era aquilo, eu balbuciei que tinha me queimado, mas não havia queimadura nenhuma. Eram marcações cirúrgicas. O detalhe mais assustador: eu não tinha aquele tipo de antisséptico em casa. Sandro tinha levado aquilo. Meus amigos não me deixaram sozinha nem por um segundo. Pegaram meu cachorro, me botaram no carro e me levaram para a casa de um deles. Eu estava em estado de choque, lenta, falando arrastado. No dia seguinte, meu irmão veio me buscar. Disse que eu parecia um zumbi. Ele me levou para a casa dele, morrendo de medo de que eu tivesse tido uma recaída. Mas à noite a coisa piorou. Senti uma dor aguda e notei um sangramento nas partes íntimas. Meu irmão me levou voando para o pronto-socorro. Eu tremia muito e sussurrei: chama a polícia. Eu apaguei, não sei o que houve. No hospital, passei por uma bateria de exames invasivos, coleta de material e fui encaminhada para um especialista. O médico foi taxativo. Eu precisava fazer um boletim de ocorrência. A névoa na minha mente começou a baixar e a gravidade da situação me atingiu em cheio. Tomei o coquetel de remédios para prevenir doenças e passei a semana seguinte fazendo exames.
Fui na delegacia, registrei a ocorrência e meus amigos testemunharam sobre como me encontraram pintada daquele jeito. Aos poucos, a ficha caiu e uma palavra começou a rondar as conversas: tráfico. Tráfico de órgãos. A teoria é que Sandro, ou seja lá quem ele fosse, ia fazer algo muito pior, mas amarelou ou algo deu errado no plano. Talvez o corpo dele não aguentasse fazer o serviço, ou ele perdeu a coragem. Mesmo com meu corpo marcado de iodo, roupas rasgadas e o sangue, o delegado disse que faltavam provas concretas para investigar a fundo. Sem flagrante, sem câmeras no prédio, era minha palavra contra o vazio. Meses se passaram e eu ainda não sei o que aconteceu naquele lapso de tempo. Não sei qual era a intenção real de Sandro, mas tenho uma certeza: eu nunca tive um apagão desses na vida. Já misturei muita coisa, mas nunca perdi a consciência dessa forma. Tenho certeza absoluta de que fui drogada. Ele me preparou para algo que, graças a Deus, não terminou. Contar isso não apaga as marcas na minha memória, mas pelo menos serve de alerta. O perigo pode estar a um match de distância. Quando completei 20 anos, decidi que era o momento de me arriscar no mundo dos encontros, sem imaginar que minha inexperiência me colocaria numa situação tão perturbadora. Para vocês entenderem o contexto, eu era aquele tipo de garota café com leite nesses assuntos. Sabe? Nunca tinha namorado sério, era totalmente verde nessa área. Foi nessa vibe de querer viver a vida que baixei o Tinder. Acabei dando match com um rapaz chamado Renato. O que me fez sentir um pouco mais segura para sair com ele não foi nem o papo no aplicativo, mas o fato de que, quando fui stalkear o Instagram dele, vi que tínhamos conhecidos em comum. Ele era conhecido de um amigo do meu primo, ou algo assim. Aquilo me passou uma falsa sensação de segurança, como se ele já tivesse sido aprovado socialmente. Renato chamava atenção, não vou negar. Tinha cabelo preto, meio bagunçado naquele estilo "acordei assim". Era alto e tinha o braço esquerdo fechado de tatuagens, que iam até a mão. No papo pelo celular, parecia ser um cara super de boa, tranquilo. Então, marcamos de nos ver numa lanchonete que ficava a uns 15 minutos da minha casa. A cidade onde moro não é enorme, é meio parada, mas essa lanchonete ficava num bairro mais afastado, o que garantia que estaria vazia. Renato chegou pontualmente na hora marcada. Entrou com um sorriso calmo e me deu um abraço que, na hora, pareceu natural. Nada daquela coisa rígida de quem está nervoso. Fomos até o balcão, pedimos refrigerante e uma porção de salgados e sentamos numa mesa de canto, perto da janela. O sol da tarde batia no vidro e deixava o lugar com uma iluminação bonita. Parecia tudo muito seguro e acolhedor. Ele me contou que tinha 25 anos. Pessoalmente, parecia muito maior do que nas fotos. O cara era parrudo, forte mesmo, mais do que eu imaginava, mas na hora não vi problema nisso. Ele usava uma camiseta colada, daquelas que parecem que vão estourar, feita para mostrar que ele malhava. Notei, claro, mas tentei agir naturalmente. O papo estava fluindo normal, até que perguntei sobre as tatuagens. Ele abriu um sorriso meio de lado e perguntou: "Quer ver de perto? Pode tocar." Dei aquela risada sem graça, meio tímida, mas fui na onda. Estiquei a mão e passei os dedos pelos desenhos no braço dele. "São bem feitas", comentei, tentando parecer descolada. Foi aí que a chave virou. Do nada, ele travou o braço e flexionou o músculo com tudo. O bíceps dele inchou debaixo da minha mão, ficando duro igual pedra. Tomei um susto com o movimento brusco e tentei puxar a mão de volta, mas ele não deixou. Renato agarrou minha mão com força e a prensou contra o músculo dele. "Sente isso?", perguntou sorrindo e me encarando, como se estivesse me testando. Minha cabeça deu um nó. Congelei, sem saber se brigava com ele ou se ria de nervosa. Mas meu estômago embrulhou na hora. Meu instinto gritou que aquilo não era normal. Respirei fundo,
tentando não demonstrar pânico, e falei sério: me solta. A risada que ele soltou me deu arrepio. Não foi uma risada gostosa. Foi estranha, forçada, soava errado aos ouvidos. Ele soltou minha mão, mas o clima pesou na hora. Aquele ar leve de encontro romântico morreu ali. Continuei bebendo meu refrigerante, tentando fingir demência, fingir que estava tudo bem. Mas por dentro estava uma pilha de nervos. Tentei mudar de assunto. Voltei a falar das tatuagens para ver se quebrava o gelo. Mas ele ignorou completamente. Começou a falar só sobre academia, treino, força. Soltei um: dá para ver que você treina, só para ser educada. Parece que eu tinha apertado um botão. O rosto dele brilhou. E ele começou um monólogo infinito sobre como ser forte era a coisa mais importante da vida dele. Ouvindo assim, parece só um cara vaidoso, mas tinha algo podre ali. A sensação ruim não passava. O jeito que ele tinha segurado minha mão ficava voltando na minha cabeça. Não foi carinho, foi domínio. De repente, ele invadiu meu espaço, se debruçou na mesa e fixou o olhar em mim. E aí, o que você acha dos meus braços? O tom de voz dele era bizarro. Não era uma pergunta de quem quer biscoito, era uma intimação. Gaguejei qualquer elogio besta, mas ele não gostou. Chegou mais perto ainda, baixou a voz e perguntou de novo, com uma intensidade que me deixou em pânico. Me senti um rato num canto de parede. Só concordei com a cabeça e murmurei um sim, claro, rezando para ele parar. O sorriso de Renato se abriu demais, como se ele tivesse vencido uma briga que só existia na cabeça dele. Começou a comer devagar, e o silêncio entre a gente era insuportável. Eu olhava para o relógio na parede da lanchonete, querendo que os ponteiros voassem. Comecei a desejar que alguém me ligasse, que acontecesse qualquer coisa para eu poder fugir dali, mas a vida real não ajuda nessas horas. Tentei falar de trabalho, de filmes, qualquer coisa normal, mas Renato cortou o barato. Encostou na cadeira, todo folgado, e soltou: eu curto garotas que sabem valorizar meu corpo de verdade. Não foi o que ele disse, foi como ele disse. Como se eu devesse agradecer por estar ali com ele. Aquilo foi a gota d'água. Ele já tinha sido agressivo, agora estava sendo totalmente sem noção, se achando demais. Soltei uma risada falsa e perguntei: mas nem todas gostam disso? Me arrependi na hora. Ele começou outra palestra sobre ele mesmo. Não aguentei. O desconforto virou urgência. Levantei de supetão, peguei minha bolsa e disse: preciso ir ao banheiro. Ele ficou me olhando calado. Aquele olhar fixo me seguiu até eu entrar no corredor do banheiro. Tranquei a porta e liguei para minha mãe tremendo. Ela foi direta: filha, fala que não está legal e vai embora agora. Parece fácil falando, né? Mas tenho esse problema de não querer ser mal educada, de ter medo de ofender, mesmo quando o cara é um esquisito. Fiquei enrolando no banheiro, criando coragem. Quando saí, achando que ia só voltar para a mesa e dar a desculpa, ele estava lá. Renato estava parado no corredor, a 2 metros da porta do banheiro, me esperando. Parecia um segurança de balada plantado ali. Gelei inteira. Dei um sorriso amarelo e falei: nossa, Renato, não estou legal. Acho que o lanche não caiu bem, sabe? Tenho intolerância à lactose. Devo ter comido algo errado. Inventei tudo na hora, torcendo para ele engolir a desculpa. Ele não questionou. Só balançou a cabeça com uma cara que eu não conseguia ler. Não me importava se ele acreditava ou não, muito menos quem ia pagar a conta. Eu só queria vazar dali. Ele insistiu em me levar até o ponto de ônibus. Disse que não precisava, mas ele foi junto mesmo assim. Aquela caminhada até a parada parecia que durava horas. Estava tensa, pronta para correr. Quando o ônibus finalmente apontou na esquina e dei sinal, achei que estava livre. Mas ele se inclinou na minha direção, vindo para o meu rosto, como se fosse me beijar. Desviei tão rápido que quase destronquei o pescoço. Foi reflexo puro. Ele parou no meio do caminho, ficou me olhando por um segundo e deu um passo para trás sem falar nada.
Pulei para dentro do ônibus e assim que sentei, puxei o celular e bloqueei Renato no WhatsApp, no Tinder, no Instagram, em tudo. Jurei para mim mesma que nunca mais ia sair com alguém meio conhecido sem investigar a ficha completa antes. Olhando para trás, pode parecer que não foi nada demais, afinal ele não me bateu nem nada, mas a energia dele, aquilo me assombra até hoje. Renato não era só um cara maromba, sem noção. Ele queria controlar, queria me deixar com medo, queria se impor. Os sinais estavam lá o tempo todo, mas a gente é treinada para ser boazinha e acaba ignorando o perigo bem na nossa frente. Há alguns anos, quando eu tinha 22, entrei de cabeça no mundo dos encontros casuais. Não queria nada sério, só queria viver. Mas essa minha fase imprudente, essa minha fuga dos problemas, acabou me levando para a casa de um cara chamado Bento e para uma noite que eu daria tudo para apagar da minha memória. Naquela época, eu tinha colocado na cabeça que era hora de me jogar no mundo, de curtir a vida sem freio. Eu não estava atrás de alma gêmea, de namoro sério, de apresentar para a família, nada disso. Meu foco era puramente aproveitar, sentir o gosto da liberdade. Você pode chamar essa fase do que quiser. Meu momento de rebeldia tardia, minha válvula de escape, ou até meu jeito meio torto de fingir que a vida adulta e seus boletos não existiam. Mas, sendo bem honesta com você, no fundo eu estava fugindo. Eu tinha um pavor, mas um pavor real, de envelhecer. Sabe aquela neura que vira quase doença? Eu olhava no espelho, procurando pé de galinha, cabelo branco, qualquer sinal de que o tempo estava passando. A ideia de ficar velha me dava um frio na espinha, um negócio ruim que eu não sabia explicar. Eu sei, eu era super nova, tinha a vida toda pela frente. Mas essa paranoia grudou na minha cabeça de um jeito que não largava. Eu sabia que não era normal, que eu estava exagerando. Mas eu estava tão afundada nessa minha bolha de negação que preferia ignorar a realidade. Foi bem nessa fase meio maluca que conheci Bento. A situação de vida dele era um pouco diferente da maioria dos caras que eu pegava. Ele não morava com os pais e nem dividia apartamento com amigos da faculdade. Ele morava com um tio-avô. De cara, achei curioso, até meio incomum. Mas depois, conversando melhor, ele me explicou que os pais já tinham falecido e que ele tinha assumido a responsabilidade de cuidar desse tio velhinho. Aí a história mudou de figura, achei até bonito da parte dele, mostrou caráter. O problema foi um detalhe que ele esqueceu de mencionar ou que eu não prestei atenção. Eu não sabia que o tio morava literalmente na mesma casa, ali, colado com ele. Eu tinha criado na minha cabeça que o parente ficava num anexo, numa casa de fundos, sei lá. A noite em que a ficha caiu foi, sem dúvida, uma das piores da minha vida. Era quase 1 da manhã. A gente estava naquele clima gostoso de fim de noite, meio alterados por causa da bebida, rindo de qualquer besteira, parecendo 2 adolescentes apaixonados. Tínhamos passado horas num barzinho, bebendo e jogando conversa fora, e decidimos ir para a casa dele. Como tínhamos bebido, fomos espertos e pedimos um carro de aplicativo. O preço estava salgado, uma facada que quase zerou minha carteira, mas valia a pena pela segurança, ou pelo menos foi o que pensei. A casa de Bento ficava numa daquelas vilas de rua sem saída, com um vigilante noturno na guarita, super pacata. A casa em si não tinha nada de muito chamativo. Era uma construção térrea, simples, com um jardinzinho na frente, tudo muito quieto. O motorista deixou a gente no portão e foi embora. Bento destrancou o portãozinho da grade, caminhou até a varanda, levantou um vaso de samambaia e pegou a chave da porta principal que estava escondida ali embaixo. Aquele clássico esconderijo brasileiro. Entramos e, à primeira vista, tudo parecia normal. A luz do corredor estava acesa, mas era aquela luz amarela fraca, sabe? Só para ninguém tropeçar nos móveis. Imaginei que deixavam assim para o tio não cair se levantasse à noite. A casa era pequena,
Dava para sentir que o espaço era meio apertado para duas pessoas viverem ali, quanto mais com privacidade. A sala de estar estava vazia e silenciosa. Isso batia com o que Bento tinha me falado. Ele não tinha carro porque nunca tinha tido paciência para tirar a habilitação, então a garagem na frente estava vazia. O silêncio lá dentro era pesado, mas ao mesmo tempo passava uma sensação de tranquilidade, como se o tempo tivesse parado. Parecia aquela casa de vó, onde nada de ruim acontece. Fomos direto para o quarto dele. Bom, não vou ficar entrando em detalhes gráficos aqui, não precisa. Vamos só dizer que a noite foi excelente. Bento sabia muito bem o que estava fazendo, e a química bateu forte. Foi uma daquelas noites que a gente precisava. Depois de um tempo, estávamos lá deitados, recuperando o fôlego, naquele momento relaxante. Foi aí que a sede bateu. Minha garganta estava seca igual deserto. Falei para Bento que precisava de água. Ele, todo cavalheiro, levantou e foi comigo até a cozinha. Ele até ofereceu fazer um lanche, fritar um ovo, sei lá, bancar o anfitrião. Mas, gente, era tarde para caramba, ou muito cedo, dependendo do ponto de vista. Eu só queria beber minha água gelada e voltar para debaixo das cobertas. Bebi a água num gole só, lavei o copo rapidinho e deixei no escorredor. Bento ficou na cozinha, abriu a geladeira, começou a procurar alguma coisa para comer. Eu estava morta de cansaço, o corpo pesado, então deixei ele lá e voltei para o quarto sozinha. O único barulho na casa era o motor da geladeira zumbindo lá na cozinha. Tirando isso, um silêncio de túmulo. A luz do corredor continuava naquela penumbra amarelada e o resto da casa parecia ter sido engolido pela escuridão. Entrei no quarto dele, agradecendo mentalmente por ter uma cama de casal decente. Encostei a porta, apaguei a luz e me joguei no colchão. Bento que ficasse lá comendo o que quisesse, eu ia capotar. Encostei a cabeça no travesseiro e apaguei em questão de segundos. Agora tem uma coisa sobre mim que você precisa saber. Sempre fui muito tranquila, até meio lerda para perceber perigo. Minha mãe vivia dizendo que eu era relaxada demais, que o mundo ia acabar e eu ia estar lá, boiando. E naquela noite, infelizmente, provei que ela estava certa. Eu não devia estar dormindo há muito tempo, acho que foram só alguns minutos quando despertei. Não foi um barulho alto, tipo uma porta batendo. Foi um som sutil, um arrastar suave vindo do pé da cama. Sabe quando você está naquele estado entre o sono e a vigília? Pensei, é Bento voltando da cozinha. Continuei de olhos fechados, esperando sentir o colchão afundar com o peso dele deitando do meu lado. Mas não, o barulho continuou e foi mudando. De um arrastar suave, virou um som de raspagem, como se algo estivesse se arrastando pelo chão do quarto, chegando cada vez mais perto. Meu coração deu um solavanco no peito. Comecei a ficar alerta, mas sem querer acreditar. E foi aí que eu senti um toque. Algo frio, úmido e áspero encostou no meu tornozelo. Aquilo me deu um choque elétrico. Meu corpo reagiu sozinho. Dei um pulo na cama, me encolhendo toda contra a cabeceira, batendo as costas com força. Meus olhos se arregalaram na escuridão, tentando focar no pé da cama. E foi aí que eu vi a cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Parado ali, no final da cama, tinha um homem. Um senhor de idade, muito velhinho, devia ter uns 80 e tantos anos. A pele dele era caída, pálida, parecia brilhar naquele escuro de forma doentia. E o pior de tudo, ele estava completamente nu. Ele não se mexia, não falava nada. Só ficava lá, estático, me encarando com uns olhos que pareciam não ter vida. Eu travei. Sabe quando o cérebro pifa? Fiquei um segundo processando aquela imagem bizarra. Mas quando a ficha caiu, soltei um grito. Mas não foi um gritinho de susto, não. Foi um berro que veio do fundo da alma, rasgando o silêncio. O instinto de sobrevivência tomou conta. Eu não pensei, só agi. Me joguei da cama pelo lado oposto, quase caindo de cara no chão, tropeçando nos meus próprios pés. Eu precisava sair daquele quarto.
Corri em direção à porta e para isso tive que passar perto dele. Lembro até hoje da sensação do braço ossudo dele roçando no meu braço nu, enquanto eu passava voando para ganhar o corredor. O corredor estava escuro. Aquela luz fraca parecia não ajudar em nada. Minha cabeça estava girando. Antes que eu conseguisse chegar na sala, dei de cara com Bento, que vinha correndo da cozinha com um pedaço de pão na mão. Ele me segurou pelos ombros. Quando olhei para a cara dele, vi o terror. Mas não era só surpresa. Tinha algo mais ali. Uma resignação. Como se ele já soubesse exatamente o que tinha acontecido. Agarrei os braços dele, cravando as unhas, tentando puxar ar, tremendo igual vara verde. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Eu não conseguia nem falar. Bento nem me perguntou o que houve. Ele só soltou um suspiro cansado, largou o pão na mesinha, murmurou algo tipo: "Ai, meu Deus, o tio..." e me soltou, indo em direção ao quarto onde aquela figura estava parada. Fui atrás dele, mas fiquei na porta da cozinha, pronta para correr para a rua a qualquer segundo. Eu precisava de luz, precisava de ar. Bento demorou uns 15 minutos lá dentro. Eu ouvia a movimentação, ele tentando vestir o idoso, falando baixo, com paciência. E o que eu ouvia o velho falar me dava náusea. Ele repetia a mesma frase, num tom monótono, sem emoção. "Cadê a menina? A menina? Onde ela tá? Você é a menina?" Aquilo me gelou o sangue. Meu estômago embrulhou de um jeito que achei que ia vomitar ali mesmo na pia. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Por que ele estava pelado? O que ele ia fazer se eu não tivesse acordado? Por que ele me colocou nessa situação? Senti uma pontinha de pena de Bento, claro. Cuidar de alguém com demência, ou seja lá o que o tio tivesse, é barra pesada. Mas a minha segurança vinha em primeiro lugar. Eu não ia pagar para ver. Quando Bento finalmente apareceu no corredor, com a cara de derrotado, dizendo que estava tudo bem, que tinha colocado o tio para dormir, eu nem discuti. "Tudo bem?" Pensei, mas não falei. Só peguei minhas roupas que estavam espalhadas, me vesti tremendo, peguei minha bolsa e fui direto para a porta. Parei na cozinha só para virar outro copo d'água, tentando tirar o gosto amargo da boca, e saí daquela casa sem olhar para trás. Fiquei na calçada escura, olhando para os lados assustada, esperando o aplicativo encontrar um motorista, rezando para alguém aceitar a corrida logo. Assim que o dia clareou, porque dormir eu não dormi, peguei o celular e bloqueei Bento em tudo. WhatsApp, Instagram, telefone. Bloqueei até no LinkedIn se duvidar. Eu não queria explicação, não queria desculpa, não queria ouvir a versão dele. Eu só queria apagar aquilo da minha vida. Sempre fui medrosa com filmes de terror. Tinha medo de espírito, de casa mal assombrada. Que tolice. Eu estava errada esse tempo todo. Nada, absolutamente nada sobrenatural. Chega aos pés do pavor real, físico, de acordar de madrugada e dar de cara com um estranho nu segurando seu pé no escuro. Até hoje, anos depois, se penso muito nisso, sinto o toque gelado no meu tornozelo. Pois é. Que fase, meus amigos? Que fase? Eu sempre fui a garota esperta do grupo, aquela que dava conselhos para todo mundo, a que sempre dizia para as amigas terem cuidado, até o dia em que me vi presa numa chácara caindo aos pedaços, cercada por homens estranhos, rezando para sair viva. Sinceramente, nunca passou pela minha cabeça que eu seria o tipo de pessoa que toparia se encontrar com alguém que conheceu num aplicativo de relacionamento. A gente sempre acha que essas coisas só acontecem nos filmes ou com gente muito ingênua, né? Mas a realidade é que o tédio de cidade pequena faz a gente tomar umas decisões estúpidas. E lá estava eu. Estava parada, com o corpo rígido, bem na frente da porteira de uma chácara que parecia ter sido esquecida pelo tempo. O mato estava alto, a pintura da casa principal estava descascando e o lugar tinha aquele ar de abandono que te faz querer dar meia volta na hora.
Meu coração parecia um bumbo dentro do peito, batendo tão rápido e descompassado que chegava a doer. Uma mistura perigosa de empolgação adolescente e um medo gelado que subia pela espinha. As fotos daquele garoto no perfil dele. Olha, Marcos parecia bonito demais para ser real. Era aquele tipo de beleza que faz a gente desconfiar, mas a carência fala mais alto. Tínhamos passado as últimas semanas trocando mensagens o dia inteiro, falando sobre a vida, sobre sonhos, e acabei criando uma fantasia na minha cabeça. Me convenci de que sabia exatamente quem ele era, que tínhamos uma conexão especial. A verdade nua e crua é que eu só tinha 17 anos. Mas, como acontece muito aqui no interior, onde todo mundo dirige antes da hora e a lei é meio que uma sugestão, peguei meu carro. No Tinder, fingi ter 20 anos, porque todas as minhas amigas faziam isso. E na minha cabeça imatura, mentir a idade na internet não parecia ser um crime, não parecia grande coisa. Quando finalmente tomei coragem e entrei na propriedade, guiando o carro por aquele caminho de terra batida até a casa, uma sensação horrível tomou conta de mim. Sabe quando o santo não bate? Foi instantâneo. O lugar não tinha nada a ver com um encontro romântico. Estava rolando uma festa, mas não era uma festa normal de jovens. Era uma bagunça barulhenta, com o som de um carro estourado tocando música distorcida e gente gritando. Assim que desci do carro e pisei na varanda, um cara que eu nunca tinha visto na vida veio falar comigo e perguntou quem eu era com uma voz enrolada de álcool. Respondi na lata que me chamava Sara. Esse foi o nome que inventei na hora para usar nessas ocasiões. Uma espécie de escudo, porque lá no fundo sabia que não devia estar ali expondo minha identidade real. Não demorou muito, coisa de minutos, e ele apareceu. Marcos, o garoto com quem eu tinha conversado por semanas. Ele veio na minha direção, segurando 2 copos descartáveis baratos e me ofereceu um. Mas, no momento em que meus olhos encontraram os dele, travei. Alguma coisa no rosto dele me deixou completamente sem chão. Ele parecia muito mais velho do que nas fotos do perfil. Não era só uma questão de ângulo ou filtro. Era a pele, as marcas de expressão, o olhar cansado. Chutaria que ele já estava beirando os 30 anos, ou até mais. Aquilo foi um balde de água fria. Recusei a bebida que ele estendeu. Naquele momento, o sorriso dele mudou. O que parecia simpático ficou tenso, forçado. Sabe aquele sorriso que não transmite nada além de uma frieza estranha? Foi isso. Ele me olhou de um jeito que me fez sentir culpada. Como se eu fosse a chata da história por não aceitar a bebida de um estranho numa chácara no meio do mato. Comecei a olhar em volta com mais atenção, tentando entender onde tinha me metido. A casa estava cheia de homens e a ficha caiu pesado. Todos eles eram muito mais velhos que Marcos. A maioria ali parecia ter 30, 40 anos. Eles estavam bebendo cerveja barata e gritando, envolvidos em algum jogo estúpido de azar ou desafio. O ambiente era pesado, denso. Parecia que o ar estava carregado de eletricidade estática, aquela sensação de que uma tempestade feia vai desabar a qualquer momento. Minha intuição gritava para ir embora, para correr para meu carro e sumir dali. Mas Marcos não deixava. Ele ficava insistindo, falando para eu relaxar, que a noite era uma criança. Mas a cada segundo que passava naquele lugar, meu estômago embrulhava mais, uma náusea física provocada pelo medo. Foi então que a vi. Havia outra garota ali, sentada num canto da sala, meio encolhida num sofá velho. Ela parecia ter a minha idade, talvez um pouco mais nova. O olhar dela, nossa, ela tinha uma expressão de pavor puro, como se estivesse vendo um fantasma. Decidi me aproximar, fingindo que só estava procurando um lugar para respirar longe da fumaça de cigarro. Quando cheguei perto, ela sussurrou para mim, com a voz trêmula, quase inaudível, dizendo que eles a enganaram também.
Ela me contou rápido que tinha ido até lá achando que ia conhecer um garoto com quem estava conversando no aplicativo. Os olhos dela varriam o ambiente freneticamente, como um animal encurralado procurando uma saída. E aí veio o golpe final. Nós duas percebemos que tínhamos ido até lá para encontrar a mesma pessoa. Nós duas tínhamos caído no papo de Marcos. E o mais bizarro é que ele mal olhava para a gente agora. Estava conversando com os outros homens, o que, naquele momento de terror, parecia ser nossa única sorte. Começamos a tramar em silêncio, trocando sussurros rápidos, pensando em como poderíamos dar o fora dali sem chamar a atenção daquela roda de homens bêbados. Mesmo tendo acabado de nos conhecer, a gente se manteve próxima, sabendo que se nos separássemos seria o fim. Foi nessa hora que a situação saiu do controle. O clima mudou de esquisito para ameaçador num piscar de olhos. Dois daqueles homens mais velhos que estavam nos observando de longe vieram para cima da gente. Ficaram agressivos, tentando nos empurrar, nos encurralar em direção a um dos quartos dos fundos da chácara. Tentavam forçar copos de bebida nas nossas mãos, insistindo com uma grosseria assustadora. O tom de voz deles mudou daquela falsa simpatia de tiozão para algo abertamente predatório. Ficou claro que estávamos correndo um risco real de vida. Fugir era a única coisa que eu conseguia pensar. Mas o medo trava as pernas da gente, o cérebro congela. E aí, do nada, Marcos se meteu no meio. Gritou com os caras, mandou eles recuarem, fazendo uma cena. Ele estava agindo como se fosse nosso protetor, o bom moço. Por um segundo, quase caí na lábia dele de novo. Quase pensei que ele estava do nosso lado. Mas meu instinto, aquela voz de sobrevivência que vem lá de dentro, gritou para não confiar nele. Havia algo no jeito que ele ficou parado perto da gente, observando nossa reação. Ele não estava nos protegendo, estava esperando o momento certo. Por sorte, os homens agressivos saíram para a varanda rindo. Foi quando Marcos se virou por um segundo para pegar outra cerveja no isopor que estava no chão, liberando a passagem. Aquele momento de distração foi nosso milagre. Não pensamos duas vezes. Agarrei o braço daquela menina com toda a força que eu tinha e corremos. Disparamos em direção à porta da frente, como se o diabo estivesse nos calcanhares. Assim que passamos pela porta e o ar gelado da noite bateu no rosto, não perdemos tempo pegando o celular nem nada. O foco era o carro. Entramos no meu carro num pulo, tranquei as portas imediatamente e girei a chave na ignição, rezando para o motor não falhar. O motor rugiu e pisei fundo. O carro patinou na terra solta, sambando um pouco antes de pegar tração. E saí dali, levantando uma nuvem de poeira na escuridão. Só quando já estávamos na estrada de terra, ganhando distância daquela casa maldita, é que a menina ao meu lado conseguiu pegar o celular, com as mãos tremendo para ligar para a polícia, lutando contra o sinal fraco que ia e voltava. Dirigi naquela escuridão total do interior, como se eu fosse um piloto de fuga. Só depois de dirigir uns 3 quilômetros, já tendo acessado a rodovia asfaltada e vendo as luzes de um posto de gasolina, é que tive coragem de parar. Desliguei o carro e o silêncio caiu sobre a gente. Foi aí que desabamos. Nos abraçamos ali dentro e choramos tudo o que tinha para chorar, soluçando de alívio. A realidade do que poderia ter acontecido naquela chácara bateu na gente com uma violência brutal. Aqueles homens sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam que éramos menores de idade. Sabiam que estávamos mentindo e usaram isso contra a gente. Eles não ligavam se estávamos com medo. Só queriam satisfazer a maldade deles. Nem quero imaginar o que teria acontecido se não tivéssemos nos unido. Se não tivéssemos corrido naquela fração de segundo. Marcar um encontro numa chácara isolada com um desconhecido do Tinder foi a maior burrice que já fiz na vida. É um erro que jamais vou repetir. Aquela noite me ensinou do jeito mais difícil possível
que a gente nunca conhece de verdade quem está do outro lado da tela. Hoje, eu só agradeço a Deus por ter saído daquele lugar viva.